Então, veja bem, há de se entender o seguinte, está havendo corrupção no governo? Até agora não apareceu. A economia está caminhando bem? Está mostrando que sim, tá? O Estado brasileiro está conseguindo mudar a face perante o mundo? O Estado brasileiro, sim. O presidente, talvez não. Então, são coisas que a gente tem que analisar com muita frieza, porque senão é aquela história da cara de braço, né? Eu sou contra Bolsonaro, eu sou contra Lula, eu sou contra Bolsonaro, eu sou contra Lula. Aí não chega lugar. O melhor comentário é do Ian Lopes. Realmente é coisa. de alta qualidade, bicho. Começa pela Damares. Vamos lá. Me diga uma coisa, o que é Toda regra é exceção, andar bem? senão Vamos lá. O que é economia andar bem? O que é economia andar bem? Vou dizer agora. Vamos lá. O que é economia andar bem? 2018 nós temos 3 primeiros meses foi o maior desempregados. PIB, os 6 meses de maior PIB na história, desde que começou, foi sendo agora no governo Bolsonaro. Apesar da crise que veio, entenda. Tá. Mas o FMI acabou de dizer que o PIB do Brasil vai ser menos de 1%. Sim, mas aí você está falando de outra Eu coisa. queria lhe responder de uma forma bem Você está falando da simples, sabe? previsão para o ano. Você perguntou o que é o PIB andar bem, não é isso? Não, foi o que é isso? Não, o que é economia andar Pronto, bem? o que é economia andar bem? O Brasil vinha tão ruim, sabe? Que pra mim, nesse primeiro ano do governo dele, a economia ir bem é não ficar negativa como ficou no ano passado. Sim, mas não está positivo. Mas não está entendeu? positivo, Vai gente. ficar positivo. Se o Brasil vier Vai ruim, ficar não se positivo. discute isso. Se Claro que você vinha for ruim. para os números econômicos, se tirar do PIB, nós vamos ter geração de emprego Quando positivo. se aumentou? Não, 55 Desemprego. mil já positivo. Dia sabe? dessa Globo foi feito. Olha, Não de tenho 2018 Não para tenho cá, dúvida. de dezembro de 2018 para cá, o número de desempregados brasileiros no Brasil aumentou em mais de 1 milhão de pessoas. não. Isso é dado do IBGE. Não, verificado, Isso João. é dado Não, tem dados de todos os jeitos. sabe? Tem dado João, para quem se quiser você ver. verificar em dados oficiais do IBGE, inclusive comentados pela Globo, né, diz o seguinte, que esses 6 meses houve um crescimento de 468 mil carteiras assinadas, empregos Não, nós temos formais um saldo, em relação ao que tínhamos. Nós temos um saldo. Mas é um aumentando. crescimento vegetativo. Não, né? mas Não é decreto vegetativo, não. Rapaz, não, mas aí, João, você também não pode ver tudo com dificuldade. Não estou vendo com dificuldade, não. Tá, BGE porque nós temos contrário. um saldo real. Não, eu só queria me números de posicionar. IBGE de 55 mil, saldo. Saldo, Sim. entre geração e baixa. Isso, mas nós tivemos Agora, 14 milhões. se Entre você pegar- 460 mil, nós João, temos nós tivemos- 300 Mas se milhões. tivesse João, nós crescendo o desemprego, João. nós tivemos 8 anos de pujança Meu Deus. econômica. Nós tivemos 8 anos de Eu pujança. acho que menos, uns 6. Não, 8 anos. Eu estou botando o governo de Lula todinho. Alicerçado, você sabe em quê? Em cima do consumo da população. Não se investiu nada em indústria, pelo contrário, a indústria que se investiu foi bancado pelo BNDES, na maior parte naval e petroleira, bancada por Concordo, dinheiro eu concordo plenamente público com e você. desviado em corrupção. Eu concordo e não defendo. Depois veio o poste que ele elegeu. Você sabe o que é que o poste fez com a gente. Isso. Você sabe. Eu não gosto de politizar as coisas. Mas às vezes a gente tem que relembrar mas, olha, aqui, BG, refrescar, porque claro, parece que o cara tá na cadeira de presidente há 5 anos. Não, mas E eu o só cara quero tá 6 deixar. meses. Não, peraí, veja bem. Eu É a concordo, mesma coisa pegar aqui a eu quero governadora me Fátima posicionar, Bezerra tá certo? e achar que ela querer que ela ajeite o Rio Grande do Norte em 6 meses. Eu quero me posicionar. Veja bem, eu não estou colocando a coisa aqui de um ponto de vista político, nem tão pouco dicotômico. O ex-governo, o o atual. ex-governo, nada Também disso. não acho Eu isso. acho que é ex-governo avança. Agora, é falso a gente dizer que a política econômica brasileira vai bem. Não vai. Não vai. Ela está melhorando, até porque o crescimento ainda é vegetativo, sim, e eu não estou amparado nem em análise da Globo, não, viu, Walter? Eu estou amparado em análise de economistas mas a Globo do disse número do FMI. IBGE. Sim. Mas uma coisa, é o que eu estou querendo colocar. FMI Então, hoje é na de hora que a gente credibilidade diz, pra a gente esquerda tem uma brasileira, o FMI responsabilidade. A gente tem Não, uma não é responsabilidade enorme aqui na hora que o que a gente comenta, o que a gente faz, porque nós formamos opinião. Claro. Agora, dizer que a economia do Brasil vai bem em 6 meses, Não vai. isso não Ela vai. pode até não ir vai. lá na Não, frente. nos dá uma- Ela Se vai você em pegar o processo de recorte crescimento. dos 6 meses, sim, é isso que eu estou falando. Veja bem, você tem que pegar o recorte para se reportar isso. Vai no shopping, conversa com lojistas, Não, a não é quantidade. isso não, É isso que João. não, é economia, Não, a gente sente não, no João. bolso. Isso é- O nosso ouvinte. Não, mas esse recorte sente, em o relação nosso a quê, ouvinte Walter? Só pra eu entender. Sente na Se João me pele, permitir Walter. concluir. Esse veja bem, recorte em relação aos ao quê? 6 meses. Você Em pega relação aos 6 meses a quê? ao Brasil. Sim. Ao Brasil. Certo. Se você pegar a Bolsa de Valores do Brasil, bateu recordes e recordes e recordes nesses 6 meses. Isso Primeira no governo Lula era a mesma coisa. Não era a mesma Isso coisa, não. é especulação. Bolsa de valor é especulação, Walter. Posso continuar? Bolsa de valor não gera vamos emprego. deixar- Eu vou me privar de Vai lá, falar, Walter. então por que não Vamos adianta? organizar aqui. Vai lá, Walter. Eu acho que sim. Veja bem, se você verificar, por exemplo, a inflação, nós tivemos quase que uma desinflação nos 2 últimos meses. Quase que negativa, 0,09, 0,02.
Então, se isso não é bem uma economia, eu não sei. Eu não estou dizendo que ela está aquecida. Eu estou dizendo que ela vinha numa queda, ela vinha numa tendência de queda, o desemprego vinha numa tendência de queda e nesses 6 meses deu aquela recuperada, ou seja, estabilizou. Agora, se vai começar a crescer, é uma outra coisa. Aí vamos falar aqui no futuro. Mas hoje o recorte é esse. Não adianta querer, porque a gente não gostar de Bolsonaro, por a gente ter diferença ideológica, mas não entender que isso é o real. Tem nada a ver, amigo. Vamos lá, boa tarde, BG. 4 meses do ano só para pagar imposto. Já passou disso, né? Pois é. Já. Ultrapassamos aí os famosos 4 meses. Eram 3 meses, há 10 anos atrás, depois foi aumentando. E só para provocar Walter, isso é sinal de que a economia não está bem, tá? Não, Walter? mas espera um pouco, mas isso é culpa de Bolsonaro, não. Só são 6 meses. Espera um pouco. Vocês estão dizendo que a economia a esquerda não está brasileira bem. teve 16 É um anos de sinal, eu falei governo. em Bolsonaro. Não, mas espera um pouco. Não, mas é bom, vamos dar Vamos lá, Walter, vai lá. Vamos lá. respeitar a Walter A esquerda comentar. teve 16 anos de governo e deixou o Brasil nessa merda que tá. Aí agora, com 6 meses, quer que o Bolsonaro reforme tudo. Não pode ser assim, não. Walter. Isso tem que ser lento, não é Não assim, é isso, não. mas não é meu isso. Deus do Peraí, céu, eu só estou João. contestando, não, amigo. Eu João. estou contestando uma afirmação Ô, que João. você fez aqui, em nome da responsabilidade social que a gente tem de formar opinião. Sim. Você disse que a economia no Brasil vinha bem. Não falei E isso. aqui os dados Não desmentam. ele não falei disse isso. isso, não. Olha, como sempre, Não, a esquerda não, é tudo o que se diz. Eu não falei isso. O que eu disse é que estava havendo uma recuperação Foi, lenta, exatamente. mas que estava em recuperação. Pelo Foi menos você não perguntou tinha mais a ele. queda. Hã? Mas vamos lá. Perguntou a Walter, Abra- sabe? Ô, O que foi que João. você perguntou a Walter? João. Que economia Os boa ouvintes é essa? estão nos Não. ouvindo e Estão sabem. nos ouvindo. Por isso que eu digo, você precisa ter, nós todos aqui temos que ter muito cuidado, nós temos uma responsabilidade Certeza. social enorme com o que a gente informa, com o que a gente diz, e em momento algum eu trouxe Eu levo Bolsonaro. pancada Não, em da momento esquerda algum porque diz que eu trouxe defendo Bolsonaro e eu levo pra pancada coisa. do bolsonarismo quando eu digo assim, quando eu digo que o Bolsonaro está fazendo errado. Eu estou Por mostrando essa para responsabilidade que você você diz. que é preciso ter cuidado porque os dados informam. Você inclusive me questionou, IBGE, está aqui os dados, está aqui o exame trazendo. Então assim, vamos ter cuidado. A economia brasileira começa a dar sinais de recuperação, começa. Ela Foi o que eu vem, falei. mas ainda nós temos 14 milhões de desempregados. E em um país que tem E vai 14 demorar milhões de muito, né, desempregados... recuperar isso, né, João? Mas você acha que Muito. isso era resolvido rápido, João? Não vai ser resolvido rápido, mas não dá é pra gente achar que tá lindo e maravilhoso. Mas quem disse que tá lindo e Não, maravilhoso? eu Lindo e acho maravilhoso só aquela música de Gilberto Gil há muitos anos atrás. Olha, é porque é a politicagem, é a politização total disso. O presidente derrapa toda hora, inclusive acabei de citar aqui mais Temos uma. dito isso aqui. O presidente, Também foi infelizmente, falado. ele não tem um comportamento de presidente. E mais, está muito claro que ele não tem nível para ser presidente da República. Muito bem. Agora não pode querer que esse homem seja milagreiro. Não, pode querer eu ele acho seja que a milagreiro. política econômica da Não, mas já tem gente falando impeachment, João. Não, aí também é Entendeu? Pelo amor de absurdo. Deus. Aí não. Deixa eu ver mas a vida mas dele. essa questão que a gente tem Deixa eu que ter abraçar o cuidado Josiva também. Araújo.